Olá, meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao Essencial da Bíblia. Você está gostando do conteúdo, eu espero, que está sendo feito tudo com muito carinho para que você entenda realmente aquilo que é o suprassumo desse livro tão importante que nós chamamos de Bíblia Sagrada, Escrituras, Palavra de Deus. Ou seja, um presente que nós recebemos do Altíssimo para nos nortear em nossa vida, em nosso destino, em nossas decisões. Ou seja, a Bíblia é o mapa da eternidade já aqui na nossa história. Lindo, não é mesmo? Vamos orar, como a gente sempre faz? Então, feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Obrigado, querido Deus, por tua graça, por teu amor, porque o Senhor é um Deus de infinita bondade, de infinito prazer, compreensão, alegria. Obrigado pelas dádivas do céu. Agora, Senhor, eu estou orando com alguém que está passando um problema muito sério em sua vida. Quem sabe uma notícia de morte, ou uma decepção com um ente querido, uma traição, uma doença. Por favor, Senhor, com tua mão poderosa, toque em cada um, atenda a cada situação. E que nós possamos encontrar na tua palavra, mais do que conhecimento intelectual, possamos encontrar conforto e possamos encontrar luz no fim do túnel. Fica conosco, Senhor, em teu nome nós oramos. Amém. Muito bem, hoje nós vamos embarcar em uma jornada de exploração sobre a criação do ser humano e o profundo significado que isso traz para a nossa vida. Essa discussão não apenas lançará luz sobre as nossas origens, mas também vai nos ajudar a entender melhor o nosso propósito e nos dar ainda, além de tudo isso, um senso mais profundo de significado e identidade. Afinal, para compreender verdadeiramente quem nós somos e para onde nós vamos, e também por que estamos indo aqui, é essencial, em primeiro lugar, saber qual é o nosso ponto de partida. Simples assim. Então vamos começar abrindo a nossa Bíblia no comecinho dela, no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, tá bom? Aliás, vamos ler o versículo 26 também, 26 e 27. Diz assim na minha Bíblia: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os grandes animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Que início de história bonito. Eu acho bonito. Como Deus nos amou e nos criou. E a Bíblia aqui faz uma declaração ousada, que nós temos em nossa origem uma ligação direta com o Criador do universo. Uma passagem aqui que, para mim, ressalta a magnificência da criação humana, ou seja, nós não somos produtos do acaso, nós somos fruto de uma intenção deliberada do Criador, de Deus. Mais do que isso, nós somos formados, criados à imagem daquele que fez o universo. Semelhantes, diz o texto. Na verdade, isso aqui nos confere um valor inerente que vai para além de qualquer compreensão humana. É mais belo do que nós somos capazes de entender ou descrever. É mais profundo do que somos capazes de acessar. Nós somos feitos à imagem de Deus, só isso. Mas há no texto um outro detalhe muito importante. Aqui a Bíblia diz que nós não somos apenas criados para respirar. Nós somos formados, criados com um propósito. Veja bem na sua Bíblia, o texto é claro em dizer que nós somos chamados para exercer domínio sobre a terra, sobre os animais, uma comissão dada diretamente por Deus à humanidade. Ou seja, a criação foi posta sob o nosso domínio. Portanto, Deus nos convida a reinar com Ele sobre a criação. Mas não é possível um Deus de valor e natureza incomensuráveis decidir dividir os seus atributos com a criação. Isso é meio estranho. Então, como é que funciona essa questão? É simples de entender. Esse Deus, que aparentemente não teria como dividir nada conosco, por um amor, por uma graça, resolve partilhar com a humanidade os seus prazeres. Ou seja, ele dá para o ser humano um gostinho do que é ser amado pela criação. Mas a história não para por aí.
Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós temos um olhar mais íntimo ainda sobre o ser humano, que eu vou ler para você. É só virar a página aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Nefesh hayah em hebraico, ser vivente. Deus não apenas nos criou e fez o boneco e deixou lá. Boneco é apenas uma figura de linguagem. Ele nos deu do seu próprio fôlego de vida. Então esse fôlego não pode ser visto como algo de um Deus distante, como a proposta de uma filosofia chamada deísmo, que acredita que Deus criou e abandonou. Não, Deus tem uma ligação com o ser humano. Ele se aproxima, porque para nos dar do seu fôlego, ele se aproxima daquele ser criado do pó. Ele respira sobre nós a vida. Então nós, seres humanos, somos mais do que seres físicos. Nós somos mais do que seres espirituais. Nós somos a junção, um composto único. Nefesh hayah, alma vivente. Nós somos seres que têm uma alma vivente composta do pó da terra e do próprio fôlego de Deus. Esse ato de criação tem implicações profundas e indica que a nossa existência não é meramente física ou tangível. Nós temos também uma dimensão espiritual que é eternamente conectada ao nosso Criador. Isso nos faz entender que somos seres especiais, ainda que pequeninos, menos que um grão de areia na poeira cósmica do universo. Mesmo assim, somos criados por amor e com um propósito divino em relação a nós. Ou seja, nós não somos apenas criaturas vagueando sem rumo por esse mundo ao seu próprio destino. O próprio relato do Gênesis faz jus ao nome que Deus gosta de usar para se identificar conosco. Que nome seria esse? Pai. Nós percebemos que temos dele uma filiação direta e proposital, ou seja, Deus nos criou para sermos seus filhos e suas filhas. Não somos criaturas órfãs do universo. Nós temos um Criador. E ao refletir sobre essas verdades, a gente percebe que cada um de nós, independente da sua constituição, é uma obra-prima de Deus. Cada um de nós somos criados com propósito e para um propósito. E sabe o que é mais legal de tudo isso? Nós somos amados, valorizados e desejados pela maior mente de todo o universo. Nós somos desejados por Deus. Esta realidade deve nos levar a um sentido renovado de propósito, de identidade. Ou seja, se alguém não gosta de você, que pena que ele tem mau gosto, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus ama você. Nós não somos um caso de amor não correspondido. O Criador, embora em si mesmo se bastasse, resolveu contar conosco e nos desejou antes mesmo que fôssemos criados. Imagine que você está, só numa imagem mesmo, olhando para uma pintura complexa, cheia de detalhes, destas que os artistas famosos, renascentistas, os que eu mais amo, gostavam de pintar. Aí você olha para aquele quadro, quem sabe uma Mona Lisa, e à primeira vista você vê apenas cores e formas. Mas ao entender a intenção do artista, aquela pintura, aquela Mona Lisa, ganha um significado novo, mais profundo. É como se antes você não tivesse a linguagem para quebrar o código daquela pintura. Da mesma forma, entender a nossa origem divina, ou quebrar esse código dessa pintura que somos nós, isso nos ajuda a ver além das coisas simples do cotidiano e a encontrar um propósito maior em tudo que fazemos e em tudo que acontece ao nosso redor. Raciocine assim: você não é um acidente, muito menos uma escolha aleatória de partículas que se juntaram sem nenhum propósito. Não, você é como se fosse uma pintura, uma escultura cuidadosamente feita por um artista habilidoso, que nós chamamos de Deus. Ele fez você com um propósito. Isto significa muita coisa na vida, sabe? A maneira como você vive, como você interage com os outros, a maneira como você cuida do planeta e a maneira como você percebe a história. Tudo é moldado pelo modo como você se relaciona com esta verdade que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mesmo
Hoje, tendo muitos defeitos, muita falta de virtude, ainda assim, existe algo dessa imagem que o pecado quebrou, mas que Deus está disposto a reconstituir através do sacrifício de Cristo. Mas isso será assunto para uma outra aula. Agora, já que eu entrei nesse assunto, eu quero fazer uma outra comparação. Imagine que você se visse agora não como uma obra de Leonardo da Vinci, mas como um brinquedo quebrado, sem valor. Alguma coisa ali, uma boneca quebrada no chão, um carrinho. Se você se imagina assim, você se trataria mal e perderia para você o sentido da existência, ou, traduzindo em nossa situação, o sentido da família, dos amigos, dos relacionamentos. Você é apenas um brinquedo quebrado. Mas, se nesse mesmo cenário você se descobrir, a despeito de ser um brinquedo quebrado, como sendo a criação mais amada e desejada por Deus, tudo muda, mesmo sendo um brinquedo quebrado. Sabe, eu repito para que fique bem claro na sua mente. A despeito do que muitos cientistas dizem, você não é apenas uma poeira cósmica acidental. Você é um filho, você é uma filha de Deus. E se você olhar desse jeito, você vai ter um entendimento diferente da vida. Alguns podem pensar que isso é apenas uma maneira poética de fazer você se sentir melhor, mas não. No fundo, todos nós sabemos que há algo além. Algo que nos conecta com o Supremo, com uma realidade maior do que nós mesmos. É como se fosse um imã, sabe, um imã no nosso coração, sempre nos puxando para algo além dessa realidade, para algo mais profundo. Agora sim, vamos voltar os olhares para a história bíblica do Gênesis. Ali nós encontramos, depois da criação, o relato da tentação e queda do casal humano. É como um filme de suspense, onde a serpente engana Eva, a humanidade cai em desobediência e, em consequência disso, vem o pecado, a morte e todas as consequências no mundo. Ou seja, um muro foi erguido, nos separando do Deus Criador que nos amava. Mas o que isso quer dizer? O que isso significa para nós hoje? Eu falo para você, é como se todos nós carregássemos uma mancha desse pecado original que afeta tudo em nossa vida. É como se fosse uma sombra escura, sabe? No entanto, fique tranquilo porque há esperança. Imagine comigo uma luz brilhando através das nuvens escuras, uma luz irradiando leveza e brilho. Deus prometeu na Bíblia que enviaria um Salvador para redimir a humanidade. É uma história, portanto, não de queda e desespero, mas de esperança e redenção. É um filme com um final feliz garantido. Portanto, ao pensar sobre a queda da humanidade, lembre-se não só das consequências ruins, das dores, das perdas envolvidas, mas também da promessa de restauração, a promessa de um Deus, de um Salvador. É como se Deus estivesse escrito um roteiro de paz para a humanidade. E apesar dos erros e desvios desse roteiro, Deus ainda tem um plano para nos trazer de volta para Ele. Apesar do trágico evento da queda, Deus não abandonou a humanidade ao pecado e à morte. Quando você vai ao Gênesis, no capítulo 3, verso 15, você vê ali a promessa de Deus de uma redenção. Vou ler para você. Deus falou assim: eu porei inimizade entre você, Deus está falando para a serpente, e a mulher, entre a sua descendência, a descendência da serpente, e o descendente da mulher. E você lhe ferirá o calcanhar. É interessante que essa profecia do Gênesis é frequentemente chamada de proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio do evangelho muito antes de Jesus. Perceba que ela aparece no mesmo capítulo em que está narrada a queda da humanidade. Ou seja, a Bíblia nos conta da doença, mas logo em seguida nos deixa com o remédio de Deus. Ou seja, Deus tem um plano de atuação a nosso favor. E eu não quero dar mais spoiler sobre isso, porque esse assunto da salvação, da promessa de Deus, será o tema do nosso próximo encontro, tá bem? O que eu posso adiantar para você aqui é que essa promessa da vinda de um Salvador torna-se o fio condutor que percorre todo o restante da Bíblia, desde o Gênesis,
o primeiro livro que aparece aqui, até ao Apocalipse. Ou seja, a Bíblia está repleta de promessas de Deus sobre a vinda de um Redentor que esmagaria a cabeça da serpente, restauraria a humanidade para Deus, restauraria a imagem perdida de Deus no ser humano e, para ser mais preciso, toda a Bíblia, na verdade, é uma história só que mostra as ações de Deus para resgatar, para salvar os seus filhos desta condição em que nos encontramos para a condição melhor da eternidade. E no centro dessa história está o elemento-chave, o Redentor prometido, que nós cristãos entendemos ser Jesus de Nazaré. Agora, imagine comigo, você está numa sala escura, confusa, ali, tateando no breu, tentando encontrar o caminho, você tateia, tenta achar o rumo e nada. Aí, de repente, uma luz se acende e tudo fica claro. Aquilo que antes era escuridão, agora está visível, está às claras, pois esta luz é Jesus de Nazaré. Ele é identificado na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, e também no verso 14, como sendo o Verbo de Deus. Ele veio para nos mostrar o caminho, para nos tirar da escuridão do pecado e nos trazer de volta à luz do amor de Deus. Eu sou professor, você sabe, e eu gosto de dar exemplos comparativos, porque assim fica mais fácil entender. Então, mais um exemplo. Imagine agora um quebra-cabeças. Cada peça tem um propósito, um lugar, só que elas não se encaixam num espaço porque a gente às vezes quer forçar uma peça que é de um formato num outro formato. Mesmo que pareça, não é aquele o local onde ela deveria estar. Agora, quando colocamos a peça no lugar correto, aí vemos nitidamente de onde ela veio, como ela deve ser colocada e a quem ela pertence. Assim é a nossa relação como criaturas criadas à imagem de Deus. Nós caímos no pecado, então nós somos deformados pela injustiça, pelo caos, mas Jesus veio para nos restaurar, ou seja, ele mostra que nós somos a peça que está no lugar errado, nós pertencemos a um lugar específico, no grande quebra-cabeça do amor de Deus. Ou seja, é assim que a nossa vida tem propósito e significado. E mais uma vez, você já se perguntou assim, quem sabe olhando até para si mesmo no espelho, quem você é? Já que eu falei de espelho, é como tentar olhar o seu reflexo e tentar entender o que está vendo. Às vezes nós vemos espelhos meio embaçados, quando você sai do banheiro ali, está cheio de vapor. Às vezes nos vemos de maneira assim deturpada, já idosos ou cansados. Agora, quando nós entendemos que somos mais do que aquela mera imagem refletida no espelho, que nós somos filhos de Deus, é como se o mesmo reflexo agora ficasse mais claro, mais límpido. Ou seja, sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. É isto que nos dá autoestima. A autoestima correta, não o narcisismo. Não aquela autoestima baseada no orgulho, no egoísmo, mas uma autoestima baseada no reconhecimento de que o nosso valor está em sermos filhos e filhas de Deus. Imagine agora que você está em uma grande família e cada pessoa é um filho de Deus. Isso muda a maneira como você os trata. É como se você tratasse os seus irmãos e irmãs com falta de respeito e você estivesse, por esta ação, desrespeitando o seu próprio pai. Então, justamente por saber que somos todos parte de uma mesma família divina, que temos um mesmo Pai Celestial, olhar para as nossas origens nos ajuda também, não apenas em nosso propósito, mas em nosso comportamento em relação ao nosso semelhante. É como ter um mapa que nos mostra o caminho. Ou seja, sabemos que fomos criados por Deus, isso nos dá um propósito. Que somos irmãos de outros filhos do mesmo Deus, isso nos dá um discernimento nas relações. E além de tudo isso, entender as nossas origens também dá uma sensação de pertencimento, de conexão. É como fazer parte de um time onde todos jogam juntos, unidos, por um objetivo comum. E isso é muito importante, é especialmente poderoso para uma comunidade, por exemplo, uma comunidade de fé, onde todos partilham a mesma crença, a mesma esperança. Por fim, saber de onde viemos
Reconhecer o nosso Gênesis é algo que nos dá forças e esperança em relação ao futuro. É como ter um escudo que nos protege das tempestades da vida. Acreditar que somos amados por Deus nos dá segurança e nos permite enfrentar as adversidades, que, aliás, vêm com bastante frequência, não é mesmo? Bem, a aula de hoje está chegando ao fim e nós estamos agora prontos para uma nova etapa, já que agora nós soubemos sobre a origem da humanidade, de onde viemos. Agora vem uma questão, aliás, essencial. Como nós podemos decidir o nosso caminho? Percebeu essa pergunta? Ou seja, entender as nossas origens é como ter uma bússola, um guia que molda quem somos, qual o nosso propósito, a nossa conexão com os nossos semelhantes, a nossa força diante dos problemas. Ou seja, o Gênesis é uma instrução poderosa para entender, afinal de contas, quem somos nós e entendermos que somos algo que Deus desejou no coração dele. Somos amados de Deus. Eu vou ficando por aqui, mas eu encontro com você na nossa próxima aula, aqui na nossa sala, para continuarmos navegando nas páginas do livro sagrado e entendermos bem o essencial da Bíblia. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.